versículo 6 ao versículo de número 12. Convido a igreja, mesmo assentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, a acompanhar a leitura do texto. Malaquias 3, de 6 a 12. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, eu quero suplicar neste momento que o Senhor traga graça sobre as nossas vidas. Já tivemos aqui no nosso período litúrgico tempo para confessar os nossos pecados, para Deus depositar o nosso dízimo, nossa oferta, para também, ó Deus, adorar o Senhor por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. E agora, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós suplicamos, fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus nós pedimos. Amém, amém e amém. Caráter significa firmeza moral, coerência nos atos. Segundo o dicionário, o significado mais preciso dessa palavra seria o termo honestidade. Hoje em dia, conhecer alguém que tenha plena firmeza moral e uma honestidade clara é algo raro. Alguém que seja ético, alguém que seja confiável. Em se tratando de Deus, a firmeza moral, diferentemente do homem, é uma firmeza literalmente impecável. Deus tem um caráter honesto, ou melhor dizendo, Deus tem um caráter perfeito. A relação disso com esse momento do livro do profeta Malaquias está no fato de que aqui nós temos, de um certo modo, uma breve apresentação do caráter de Deus, esse caráter perfeito. Como nós já sabemos, meus irmãos, no livro de Malaquias, Israel faz acusações pesadas contra Deus. Nós estamos, meus irmãos, diante de um diálogo de reconciliação. Mas essa reconciliação não se trata de apenas um pedido de desculpas. Deus convoca o seu povo a refletir, a pensar, a acertar a sua vida com Ele. Esse povo é o povo que acabou de sair do cativeiro babilônico. E esse povo está instaurado mais uma vez na cidade de Jerusalém. Mas mesmo eles sendo restabelecidos por Deus, mesmo eles obtendo de volta o seu lar, eles viram as costas para o Senhor, bem como para os princípios do Senhor. E aí Deus, diante disso, estabelece então critérios para uma reconciliação. A reconciliação que deveria ser uma volta. O povo deveria se voltar o seu coração, mas também voltar o seu bolso para Deus. Uma volta que passa por um quebrantamento, por um retorno para Deus. Uma volta que passa por um retorno espiritual, mas uma volta que também passa pela questão financeira. Nós veremos isso mais à frente. E aí, diante disso, que nós vimos até aqui na nossa série do livro de Malaquias, a série que nós denominamos inclusive Amor Incompreensível, foi o seguinte: o que nós vimos até aqui. Deus disse: eu amo vocês. E o povo então virou para Deus e disse: em que nos tem amado, Senhor? E Deus foi e comprovou. Ele disse: eu amei a Jacó e eu odiei a Esaú. Depois Deus disse mais uma vez: vocês têm desprezado o meu nome. E aí o povo então disse para Deus: em que, Senhor, nós temos desprezado o seu nome?
E aí Deus disse: vocês me desprezam quando vocês me ofertam esmolas. Vocês me desprezam quando vocês são infiéis no sacerdócio. Vocês me desprezam quando vocês são infiéis no casamento. E sabe o que é interessante, meu irmão? Que mesmo assim, Deus continua se utilizando de perguntas. E aí agora no capítulo 3, Deus mais uma vez questiona o seu povo. E aí ele então diz: vocês se desviaram dos meus estatutos, voltem para mim. E aí o povo pergunta, como que se fosse fazendo de vítima: em que nós temos que voltar para o Senhor? Deus mais uma vez, de uma maneira dura então, diz: o homem pode roubar a Deus? E como se fosse um filho que tenta fugir de uma bronca do seu pai, o povo de uma maneira hipócrita diz para Deus: em que nós te roubamos, Senhor? E aí Deus então diz: vocês me roubam nos dízimos, vocês me roubam nas ofertas. E meu irmão, você está ouvindo essa palavra aqui, que parece que não tem nada a ver com o que eu disse lá no início, reconciliação, parece que são coisas distintas, mas na verdade tem tudo a ver. Tudo isso está profundamente conectado. Sabe por quê, meu irmão? Porque aquele que diz que se volta para Deus, mas o bolso ainda não se voltou para Deus, precisa questionar se verdadeiramente já se voltou para Deus. É aí que o doutor Hernandes Dias Lopes, sobre isso, diz o seguinte: ele diz que a conversão do coração, preste atenção nisso, a conversão do coração que não passa por uma entrega total da vida financeira a Deus, precisa ser profundamente questionada. A conversão do coração que não passa por uma entrega total da vida financeira a Deus, precisa ser profundamente questionada. Uma volta genuína para Deus toca o coração, mas uma volta genuína para Deus também toca o bolso. É uma volta espiritual, mas é também uma volta econômica. Converte o coração, mas também converte as finanças. É por isso que lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, o texto bíblico diz para nós: honra o Senhor com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A reconciliação verdadeira passa pelo coração e pela disposição de ser fiel ao Senhor com a vida financeira. Deus está dizendo aqui que se o povo se voltar para Ele, Ele vai se voltar para o povo. Existe uma condicional aqui, veja o versículo 7, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. E Deus apresenta para nós aqui, dentro desses versículos, um pouco daquilo que Ele é. Deus apresenta um atributo do seu ser, do seu caráter. Pois bem, então, a partir disso, eu gostaria de chamar a sua atenção para que nós pudéssemos aprender juntos, porque eu também preciso aprender sobre esse assunto. Há algumas lições que esse texto nos ensina diante do tema o caráter perfeito de Deus. O caráter que é perfeito. Deus tem um caráter perfeito. O caráter perfeito de Deus. Por isso, o texto de Malaquias 3, de 6 a 12, nos ensina pelo menos 4 lições acerca do caráter de Deus, que é um caráter perfeito. E eu quero convidar você, meu irmão, especialmente você que é membro dessa igreja, que é membro dessa comunidade de fé, você que está aqui nos assistindo presencialmente, você que vai nos assistir virtualmente, ou até mesmo você que tem obtido um desejo de se adentrar à nossa igreja como membro comungante, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tendo realizado sua pública profissão de fé, eu quero convidar você a refletir comigo a respeito dessa mensagem de Malaquias para nós. Talvez você, quando viu essa mensagem, ouviu o texto, deve ter pensado o seguinte: nossa, o pastor vai falar de dinheiro. E aí você então, talvez pensou, acho que igreja e dinheiro não é um assunto que deve se falar, muito pelo contrário, meu irmão. Se você pensou isso, eu quero convidar você a olhar atentamente para o que essa mensagem diz. Abrir o seu coração
abrir a sua mente para conhecer mais a respeito do caráter perfeito de Deus. Esse texto não vai falar apenas de finanças. Esse texto não vai falar apenas de compromisso financeiro. Esse texto vai nos falar que o caráter de Deus é um caráter perfeito, e ele vai aplicar isso à realidade aqui de Malaquias. Mas talvez uma realidade que você e eu estejamos vivendo. E o texto nos ensina 4 lições. A primeira delas, nós já aprendemos logo de início no versículo de número 6. A primeira delas é de que o caráter perfeito de Deus é absolutamente imutável. O caráter perfeito de Deus é absolutamente imutável. Veja comigo, por favor, o que diz o versículo 6. Olhe bem, olhe aí, acompanhe comigo na sua Bíblia. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso que o texto está nos mostrando é algo extremamente importante, meus irmãos. E nós podemos extrair aqui pelo menos 2 aspectos acerca da imutabilidade de Deus. Primeiro, Deus é imutável no seu ser. Deus é imutável no seu ser. Preste atenção nisso. O autor de Hebreus diz para nós, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu querido, esse aqui é um ponto fundamental. Sabe por quê? Nós, eu e você, somos sujeitos a mudanças. Nós mudamos. A nossa vida tem altos e baixos. Nós mudamos de humor. E como nós mudamos de humor? Nós mudamos de ideia. Nós mudamos de casa, nós mudamos de emprego, nós mudamos de sentimentos, nós mudamos de decisões. A nossa vida está cheia de mudanças. A nossa vida está cheia de muitas circunstâncias que constantemente mudam. Hoje eu e você somos uma coisa, amanhã nós poderemos ser outra, mas a Bíblia está dizendo para nós aqui que o caráter de Deus, um Deus que é perfeito, é um caráter absolutamente imutável. Isso é maravilhoso, porque às vezes nós pensamos que Deus é como a gente. Tem dia que você às vezes acorda com o coração triste, com a alma batida. Tem dia que às vezes você acorda com uma onda de tristeza cobrindo o seu rosto. E às vezes nós começamos a pensar que porque o nosso sentimento está em crise, o amor de Deus por nós pode mudar, pode sofrer abalos, mas eu quero dizer para você que quando você fica triste ou quando a sua alma está coberta de luto, o amor de Deus por você não mudou. O sentimento dele por você não mudou. O propósito de Deus por você não mudou. Deus é imutável no seu ser. Segundo, além disso, Deus é imutável em relação à sua aliança conosco. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que Deus é leal ao seu compromisso, ao compromisso que Ele assume comigo e ao compromisso que Ele assume com você. O compromisso de ser o seu Deus, de ser o meu Deus, o compromisso de ser o Deus dos seus filhos, o compromisso de ser o Deus da sua descendência por todas as gerações, para todo sempre, ou seja, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Deus não nega a si mesmo. Ele firmou uma aliança perpétua com Abraão lá em Gênesis no capítulo 17. E Ele preza pela sua aliança. Essa é uma das doutrinas mais lindas em toda a Bíblia. A doutrina da aliança, do pacto de Deus. Deus é fiel ao pacto. Deus é fiel à aliança. E você vai ver na história de Israel que sempre que Deus relembra a nação de Israel o seu pacto, a sua aliança e a sua palavra firmada, Deus é fiel, Deus é imutável. Deus às vezes nos disciplina, não é verdade? Deus às vezes nos disciplina, Deus às vezes nos corrige, Deus às vezes nos leva para o deserto, para saber como está o nosso coração, para tratar o nosso coração. Deus às vezes nos leva para a fornalha, Deus às vezes adia os nossos sonhos, Deus às vezes tira aquilo que nós desejamos, Deus às vezes tira aquilo que nós gostamos, e talvez Deus faça isso para desmamar eu e você das glórias do mundo, mas Deus, apesar de às vezes fazer tantas coisas assim, nunca cessa de nos amar,
Porque Ele é fiel, e Ele é fiel à sua aliança, à sua palavra firmada conosco. Deus tem um propósito, e Ele nunca desiste desse propósito. O propósito que Ele tem de nos transformar à imagem do Rei da Glória, de nos transformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Deus é imutável em relação à sua aliança conosco. E aí o que nós enxergamos no versículo 6 é justamente que essa imutabilidade de Deus nos leva a nós estarmos guardados, a nós estarmos protegidos no Senhor. Veja agora o final do texto, leia aí na sua Bíblia. Porque Deus não muda, nós somos então o quê? Não somos consumidos. Está existindo aqui um contraste, é a imutabilidade de Deus e a variedade dos filhos de Jacó. E aqui existe uma ilustração do profeta Malaquias, quando ele relembra Jacó. Se você trazer à sua memória a vida de Jacó, você vai perceber que Jacó era um homem de altos e baixos. Jacó era um suplantador, Jacó era um homem que variava demais. E Deus está dizendo aqui: eu não mudo, embora vocês, filhos de Jacó, mudem. Eu não mudo, eu continuo sem mudar. E é por essa razão que vocês não são consumidos. Meus irmãos, se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, nos diz que nós seríamos consumidos. E mais, ele diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Por isso, o caráter perfeito de Deus é absolutamente imutável. Mas existe mais lições para nós aqui dentro do texto. Eu queria tratar com você de uma segunda lição. O caráter perfeito de Deus é absolutamente imutável, mas o caráter perfeito de Deus também tem profundo anseio por nossa restauração. Versículo 7, veja o versículo 7, por favor. O versículo 7 diz o seguinte: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? O caráter perfeito de Deus tem profundo anseio por nossa restauração. Mais uma vez, o texto está nos mostrando algo extremamente importante. E aqui nós extraímos 4 aspectos acerca desse profundo anseio de Deus pela nossa restauração. Eu queria que você alinhasse aí comigo dentro desses aspectos. Primeiro, a paciência do restaurador. A paciência do restaurador. O texto começa dizendo assim, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Na verdade, o que Deus está dizendo é o seguinte: a geração de Malaquias não foi muito diferente das gerações passadas. Sempre houve uma tendência do povo de dar as costas para Deus, de desviar-se dos caminhos do Senhor, mas diz o texto que Deus é paciente. O povo se desvia, o povo se afasta, o povo desobedece, e Deus continua atrás desse povo, chamando esse povo, buscando esse povo, perdoando esse povo. A paciência do restaurador. Segundo, a perseverança do restaurador. Veja o versículo 7, quando diz o seguinte: tornai-vos para mim. Meu querido, Deus está chamando o seu povo não apenas para um relacionamento religioso. Tornai-vos para mim não é um ritual, não é pertencer a uma religião, não é frequentar o templo de Jerusalém, não é oferecer os sacrifícios. Deus está dizendo: volta para mim. Que fantástico isso, que maravilhoso isso. Sabe o que está acontecendo aqui, meu irmão? O único Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, Ele pessoalmente está convidando o seu povo para um relacionamento com Ele, para estarem próximos, para serem um só. É justamente isso que a verdadeira fé bíblica significa, e a teologia vai nos ajudar bem. A teologia vai chamar isso aqui de monergismo, não sinergismo. É quando Deus vai até nós, não somos nós que vamos até Deus.
É Deus que vai até nós. É Deus que apresenta a sua graça. É Deus que apresenta o seu amor. Não somos eu e você que buscamos a Deus. É Ele quem nos busca. Não somos nós que nos voltamos. Não somos nós quem vamos até Ele. É Ele quem vem até nós. Tornai-vos para mim. Deus quer comunhão. Deus quer intimidade com Ele. Deus quer relacionamento com Ele. Quem dá o primeiro passo nesse relacionamento, sabe quem é, meu irmão? É Ele. Terceiro, a dinâmica do restaurador. Quando Deus diz, tornai-vos para mim, agora Ele diz então também, e eu me tornarei para vós outros. Presta atenção numa coisa aqui, meu irmão, presta atenção nisso. Deus é imutável, certo? Nós já não vimos isso no versículo 6, Deus é imutável. Mas Deus não é engessado, é diferente. Deus é imutável, mas Deus é dinâmico. Tem gente que pensa que Deus às vezes é imutável no sentido de ser engessado, no sentido de que Deus ele é estático. Deus não é engessado. Deus é imutável no seu ser, mas Ele é dinâmico nas suas ações. Isso aqui acontece de uma maneira tal que o seu relacionamento, seu mesmo, com Deus, ele pode mudar, sabia disso? O seu relacionamento com Deus pode mudar dependendo da maneira como você se relaciona com Ele. Deus não é estático, Deus não está engessado. A sua relação com Deus vai variar dependendo da maneira como você se relaciona com Ele. Se você se voltar para Deus, Ele vai se voltar para você. Se você se achegar a Deus, Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz que Ele vai se achegar até você. Repare, perceba, ao longo da história, os homens que mais confessaram os seus pecados não foram os homens que mais pecaram, sabia disso? Os homens que mais confessaram os seus pecados foram aqueles que mais se achegaram perto de Deus, porque quanto mais próximos eles estavam de Deus, mais eles observavam quão miseráveis eles eram e mais grandes eles viam Deus. Davi, lá no Salmo de número 32, fala que Deus se tornou o seu esconderijo. Elias, enquanto ele caminhava pelo caminho de Jezreel, ele correu sem parar, e o texto diz que a própria mão de Deus estava sobre ele. É comunhão com Deus, é um relacionamento bilateral, de amor. Você dá amor para Deus, Deus dá amor para você. É compromisso, é respeito, é obediência, é carinho, é afeto. É preciso que a igreja se volte para Deus, para que Deus se volte para a igreja. Deus não pode se agradar de um povo que o desobedece, que o desonra, que dá as costas para Ele. Se você notar então, antes de Deus requerer os dízimos, e nós vamos ver isso agora, Deus requer o coração. Antes de Deus ordenar ao povo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Deus ordena que o povo traga a sua vida. Quando muitas vezes, a pessoa às vezes diz assim, pastor, agora eu entreguei meu dízimo, então eu estou bem com Deus, tudo está certo. Deus diz o seguinte, não, eu quero primeiro o seu coração, eu quero primeiro a sua vida, eu quero primeiro você integralmente, para depois receber o seu dízimo e a sua oferta. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Quarto, a insensibilidade do povo. Quando Deus diz tudo isso na primeira parte do versículo 7, agora a resposta do povo é uma resposta insensível, uma resposta fria, uma resposta maculada. Olha o que o povo diz no final do versículo 7. Em que havemos de tornar, Senhor? Em que havemos de voltar para o Senhor? Meu querido, sabe o que é pior do que você pecar contra Deus? Existe algo que é pior do que você pecar contra Deus. Sabe o que é? É você pecar e achar que está tudo bem. É isso que está acontecendo aqui. Pior do que você pecar contra Deus é você pecar contra Deus e achar que está tudo normal. É isso que Israel aqui em Malaquias está fazendo. O povo de Israel é um povo insensível, povo rebelde. Eu e você também somos assim, somos rebeldes. E aí Deus acabara de dar uma bronca, lá no capítulo 2, nós já vimos isso. E depois que Deus dá essa bronca,
nós vemos a primeira coisa que os filhos aqui falam no versículo 7. O que eles dizem? O que nós precisamos voltar para o Senhor mesmo, Deus? Eu quero que você pense comigo aqui no livro de Malaquias como sendo uma relação de um pai com um filho. É um pai perfeito, mas um filho rebelde. É como se fosse realmente um pai e um filho. O pai está ali, pronto a caminhar com o filho, a andar com o filho. E é isso que Deus está fazendo aqui com todo o povo de Israel, em todo o livro. Então preste bastante atenção. O que nós temos aqui é um pai que está andando com o seu filho, que está se dispondo a andar com o seu filho. E mesmo ele fazendo isso, o que o filho está fazendo? Ele está acusando o pai. Gente, eu não sei se você consegue imaginar essa situação, mas imagine. Imagine o seguinte, um pai muito bravo. Um pai realmente muito bravo. E o filho tem feito muitas coisas erradas. E todas as vezes que o pai diz que o filho tem feito de errado, o filho vai e responde para o pai assim: ah, pai, não sei não acho que você não é desse jeito assim não sei não. Sabe aquele jeito assim, debochado? Debochado, essa é a palavra mesmo. Um filho debochado. Esse é Israel. Graças a Deus que na nossa igreja não tem filhos assim. Todos são muito obedientes. Amém. Mas imagine um filho debochado, desse jeito aqui. Ah, pai, não é desse jeito não. O senhor está meio errado. Esse é Israel. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: que havemos de tornar? Um povo insensível, insensibilidade espiritual. Pior do que o pecado é uma consciência cauterizada. Pior do que pecar contra Deus é pecar e achar que está tudo bem. Ah, meus irmãos, muitas são as pessoas que choram e que pelo menos deveriam chorar, mas não o fazem, crendo que não tem pecado. Precisamos tomar cuidado com isso. Insensibilidade. O caráter perfeito de Deus tem profundo anseio por nossa restauração. Mas aí o texto continua. Agora do versículo 8 ao versículo 10. Do versículo 8 ao versículo 10 tem mais. Vemos que o caráter perfeito de Deus tem profundo anseio por nossa restauração na segunda lição, mas agora o caráter perfeito de Deus vai tratar de maneira prática algo muito sério que estava acontecendo ali com o povo de Israel. O caráter perfeito de Deus exige fidelidade nos dízimos. Veja o versículo 8 ao versículo 10, por favor, acompanhe comigo, leia aí na sua Bíblia. O texto diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. O caráter perfeito de Deus exige fidelidade nos dízimos. Também aqui, meus irmãos, nós podemos extrair outro aspecto, mas agora acerca do caráter perfeito de Deus em nos exigir fidelidade nos dízimos. Mas agora é muito simples, é apenas um aspecto, não tem muito a ser dito aqui não, meu irmão. Aqui é muito simples, é muito claro, o texto bíblico é transparente para nós, e esse aspecto é o seguinte: primeiro e único, o dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus, ponto final. O dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus, ponto final. Não há negociação, simplesmente é. O dízimo é um princípio de Deus. A palavra dízimo, e aí eu acho que é claro para todo mundo aqui, significa 10ª parte. Há poucos dias, inclusive, eu soube de uma igreja em São Paulo que fez uma propaganda, a seguinte propaganda: logo na sua entrada, eles colocaram lá uma faixa enorme, e essa faixa estava dizendo assim, promoção, nós agora cobramos o dízimo em apenas 5%, é uma liquidação espiritual, promoção, se você deseja colocar a sua conta em dia com Deus, nós estamos abaixando a cota, tá bom? Promo 5%, é engraçado, não é? Na verdade é hilário, mas também é algo extremamente banal.
blasfemo. Ninguém tem autoridade para mudar a palavra de Deus. Meus queridos, dízimo não é uma invenção da igreja. Tem muita gente que pensa assim, que foi a igreja que inventou. Uma das grandes dificuldades que muitos pastores encontram hoje em falar sobre dízimo, talvez seja por ignorância, talvez seja por desconhecer a Bíblia, talvez seja por não saber falar sobre o assunto. Se você, inclusive, às vezes não sabe, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno, sabia disso? Existem mais de 2.000 referências claras, transparentes e explícitas sobre dízimo na Bíblia, sobre dinheiro. E aí Jesus não foi diferente não. O próprio Senhor Jesus nos mostrou muito bem o porquê, lá em Mateus capítulo 6, versículo 21. Ele disse o seguinte, que dízimo era importante. Sabe por quê? Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E o Senhor disse mais ainda o porquê. Lá em Mateus 6 também, agora no versículo 24, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um, ou amará a outro, ou dedicará tudo a um, ou desprezará outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Enquanto o homem amar o dinheiro, ele não pode amar a Deus. Foi por isso que Jesus disse isso para aquele jovem rico. Lá em Mateus também, capítulo 19, versículo 21. Jesus disse, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue. Meu irmão, Jesus nunca pediu para ninguém, nem para um jovem rico, vender tudo, passar miséria, passar fome. O que Jesus falou para aquele jovem lá foi um princípio pedagógico, foi para ensinar ele. É porque Jesus conhecia o coração dele e sabia que o Deus dele era o dinheiro. E enquanto ele não desistisse daquele Deus, daquele ídolo, ele não poderia ser um discípulo de Jesus Cristo. Talvez outra razão pela qual as pessoas têm dificuldade em falar sobre dízimo é porque existem hoje muitas situações fraudulentas, sem escrúpulos, pecaminosas, vexatórias, em muitos púlpitos e púlpitos que são chamados de púlpitos evangélicos, por esse país, pelo mundo. Mas eu quero dizer algo para você, principalmente você que está aqui nessa noite. Deixar de falar sobre dízimo é algo muito sério. Nós não podemos negligenciar esse assunto. Por mais que existam pessoas que comercializem o que é sagrado, pessoas que em nome de Deus enchem os bolsos e se enriquecem. Como igreja bíblica, como igreja presbiteriana do Brasil, eu e você, nós não podemos deixar de falar sobre esse assunto, por causa dos desvios daqueles que temem a Deus. Nós não podemos deixar de pregar a verdade da palavra de Deus, e a verdade é, o dízimo é santo ao Senhor. O dízimo é santo ao Senhor. Deixar de falar desse assunto é omissão. Deixar de pregar sobre dízimo é impedir que a igreja de Deus seja abençoada. Quando um crente retém um dízimo, ele está debaixo de maldição, enquanto poderia estar debaixo de bênção. Por isso, meu irmão, se você está ouvindo essa mensagem, e se você está considerando ser parte efetiva do corpo do Senhor, seja nessa igreja ou seja em qualquer outra comunidade verdadeira da fé, eu queria dizer isso para você. Receba essa palavra. Dízimo não é opcional. Dízimo é mandamento. Não é sobra, é primícia. O dízimo está em toda a Bíblia. Não é só apenas no Antigo Testamento. Existe dízimo na lei. Existe dízimo nos livros históricos. Existe dízimo nos livros poéticos. Existe dízimo nos livros proféticos. Existe dízimo nos evangelhos. Existe dízimo nas cartas. Mas mesmo assim, porque eu e você temos o coração tão apegado ao dinheiro, porque talvez ele é o maior dono de escravos do mundo inteiro, porque talvez ele seja o maior ídolo desse mundo, nós, eu e você, seres humanos, começamos a dar desculpas. E aí eu queria citar algumas delas aqui, por favor, me dê essa permissão nessa noite. Algumas das desculpas que nós sempre temos que inventar
quando se trata do assunto dinheiro para Deus. Primeira desculpa que nós enfrentamos, ou primeira justificativa, é a desculpa teológica. Ah, pastor, eu não entrego dízimo não, porque dízimo é coisa da lei. E eu não estou debaixo de lei não, eu estou debaixo da graça. Eu sou do tempo da graça. Esse negócio aí é de Antigo Testamento. Eu sou do Novo Testamento, eu sou do período da graça. Meu irmão, ainda que o dízimo fosse só da lei, você já deveria devolver o dízimo. Ainda que ele fosse só do Antigo Testamento, porque não é. É completo, ele está em toda a Bíblia. Ainda então que fosse só do Antigo Testamento, você já deveria devolver o dízimo. Porque em lugar nenhum o Senhor Jesus veio para revogar a lei, muito pelo contrário. O que ele diz para nós, Mateus 5,17? Não penseis que vim revogar a lei. Não vim revogar, mas vim cumprir. Ainda que fosse só da lei, eu e você deveríamos ser dizimistas. Mas para aqueles que não têm por suficiente isso, só crer que o Antigo Testamento já é suficiente, vários textos do Novo Testamento falam isso para nós. 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 1 e 2, diz para nós o seguinte: quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a prosperidade. Segunda desculpa, ou segunda justificativa, que a maioria das pessoas inventam. Justificativa financeira, ou desculpa financeira. Ah, pastor, eu não pago dízimo não, ou eu não devolvo dízimo, porque é o seguinte, meu salário não dá. Não sobra, pastor. Eu tento, mas não dá certo. Essa desculpa pode até parecer razoável, não é não? Mas não é. Porque a Bíblia nos diz algo diferente. O princípio bíblico é outro. Sabe qual? Dízimo não é sobra, meu irmão. Deus não é um Deus de resto. Resto a gente dá para animal doméstico, quando a gente está em casa. Deus é Deus de primícia. Em lugar nenhum você vai encontrar que depois que você tiver pago lá todo o seu arcabouço de contas, depois que você tiver resolvido todos os seus problemas, se sobrar, aí você então entrega o dízimo. Em lugar nenhum você vai encontrar isso. Dízimo na Bíblia sempre é primícia. Vem primeiro. Primeiro você paga a dívida, e aí então você tem a bênção de Deus para você administrar o resto daquilo que Ele te deu. Porque o que você tem para pagar não é seu, foi Deus que te deu, é dele, você só é convidado a administrar, Deus te deu para administrar. Sabe lá aquela conta de água, de luz, de gás, de telefone, de internet, de escola, carro, combustível, entretenimento, isso tudo vem de graça, isso tudo está incluso no pacote. Aquilo que Deus te deu para você administrar, mas pertence a Ele. Sabe qual é a única e primeira dívida que você tem? Com Ele. Dar a Ele o que pertence a Ele. É por isso que Provérbios, lá no capítulo 3, versículo 9, diz para nós: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Terceira desculpa, ou justificativa, é a terceira desculpa aqui, é a justificativa matemática. Tem gente que diz o seguinte: não, pastor, eu não sou dizimista não, porque eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, eu conheço Ciclano, que não é dizimista e prospera. O cara está lá comprando o carro do ano, a casa está mobiliada, e eu conheço também o fulano, o Beltrano e o Ciclano, que é dizimista e não prospera. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, eu escolhi não dizimar, porque eu acho que é melhor assim. Preste bastante atenção nisso então, meu irmão. Prosperidade financeira não é sinal de bênção de Deus. Sabia disso? Prosperidade financeira não é necessariamente um sinal de bênção de Deus. A bênção de Deus nunca é e nunca foi traduzida em questões de termos financeiros. Na verdade, algumas das pessoas mais infelizes que eu e você podemos conhecer são pessoas que às vezes são muito prósperas, que têm condições muito boas, mas são infelizes. Se você for ler lá o livro do profeta Abacuque, há um tempo atrás nós tivemos uma série em Abacuque, você vai ver lá que Abacuque questionou Deus. E quando ele questionou Deus, ele disse para Deus assim: ó Senhor, por que o Senhor está calado
enquanto existem ímpios que engolem mais, comem melhor, vivem melhor do que muitos justos. Por que o senhor está aí assim? E o que eu quero dizer para você é que uma pessoa pode ser pobre no que diz respeito a bens, a diversas prosperidades materiais, mas essa pessoa pode ser muito rica e muito abençoada se conhecer a Jesus de todo o seu coração. É por isso que Paulo diz para Timóteo o seguinte: é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada nós trouxemos para este mundo e nada dele podemos levar. Quarta e última desculpa para você não cansar tanto é a desculpa sentimental, ou a justificativa sentimental. Tem gente que diz o seguinte: pastor, é o seguinte, eu não sou dizimista não, porque lá em 2 Coríntios 9:7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, porque Deus ama ao que dá com alegria. E eu queria dizer, pastor, que eu não estou sentindo muita vontade, eu não estou com muita alegria em dar o dízimo não, sabe? Eu não sinto-me muito bem, parece que falta, então eu não tenho tanta alegria no meu coração. E, meus irmãos, essa desculpa eu acho que ela é a mais terrível de todas, porque eu fico imaginando se eu pego um empréstimo no banco, para ir comprar qualquer coisa. Às vezes você pega lá o empréstimo e você tem o dia que vence o boleto. Imagine-se então, se você tem ali a sua nota promissória, o seu boleto, você chega até num determinado dia, o gerente do banco, e diz para o gerente: olha, eu vim aqui dizer que eu não estou com muita alegria no coração para pagar esse boleto, não estou com muito contentamento, sabe? Então assim, não é do meu feitio, eu acho que eu não vou pagar. Eu creio que nenhum de nós faria isso. É assim que nós precisamos entender. Meu irmão, dízimo é dívida. O crente não vive pelo sentimento não. Ele vive pela fé, e é pela fé na palavra de Deus. Você não tem que sentir alegria ou sentir contentamento, você tem que simplesmente obedecer. Às vezes vai faltar mesmo, mas você está devolvendo para Deus o que pertence a Ele. Dízimo é mandamento e você precisa praticar. Deus mandou: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e é isso que nós precisamos falar acerca de dízimo, nada mais. É mandamento, é obrigação e precisamos fazer. O povo de Israel em Malaquias era um povo que estava roubando a Deus quando eles tinham ou retinham aquilo que pertence ao Senhor. E é interessante que a palavra hebraica aqui para se referir a roubo é uma palavra interessante, é a palavra haikba. Essa palavra tem um significado muito específico, porque ela não se refere a um roubo acometido pela circunstância. Não é um roubo, simplesmente você está andando ali na rua, vem um ladrão e te rouba. Não é isso. Haikba é o seguinte, é um roubo intencional. Israel tinha a intenção de roubar a Deus, quando não depositava o seu dízimo, quando não depositava a sua oferta. Eles planejavam isso. No mês tal eu não vou dizimar não. No mês tal eu não vou fazer isso não. Haikba, roubo contra o Senhor, roubo intencional. Mas, meu querido, é por isso que Deus levanta o seu profeta, Malaquias, para dizer que, porque Ele não vai tolerar isso. O caráter de Deus é perfeito, e por isso Ele exige fidelidade nos dízimos. Por isso, então, o texto caminha para uma última lição para mim e para você, quanto ao caráter de Deus. O caráter de Deus é perfeito. O caráter perfeito de Deus é também, versículo 11 e versículo 12, a causa da nossa segurança. Leia comigo os versos finais do texto, que diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. O texto conclui com uma lição para mim e para você. Apenas um aspecto, o aspecto da fidelidade. A lição de bênção e maldição. A fidelidade ao Senhor é a causa de uma família abençoada. Se o povo for fiel, Deus repreenderá o devorador. Está claro no texto aqui para mim e para você. Se o povo é fiel, Deus repreende o devorador. E nós vivemos, meus irmãos, em um país que possui uma grande onda de misticismo. E esse é um assunto aqui que é muitas vezes mal interpretado, o assunto da bênção e da maldição.
Se eu sou fiel, eu sou abençoado. Se eu não sou fiel, eu sou, de certa maneira, amaldiçoado. E às vezes nós não entendemos o que é isso, quebra de maldição. Tem muita gente que acha que quebra de maldição é algo místico, é algo que precisa se cair no chão, se impor as mãos, gritar alto, orar alto, para que assim se quebre uma maldição. Mas no texto aqui, o que eu quero dizer para você é que essa maldição não se quebra com oração não. Sabe como é que se quebra essa maldição aqui no texto? É enfiando a mão no bolso e depositando, devolvendo para Deus aquilo que pertence a Deus. É acertando as contas com Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, o negócio é o seguinte, eu estou orando para que no mês que vem eu consiga ganhar aquela comissão, sabe? Eu estou orando, tá? Às vezes nem trabalhando a pessoa está, mas eu estou orando, pastor, para conseguir aquela comissão. E se a comissão cair, aí eu resolvo com Deus. Aí eu acerto as contas com Ele. Eu estou orando para que isso aconteça. Ora também aí por mim, viu, pastor? Ora para que a comissão caia. As bênçãos singulares de Deus, meus irmãos, são claras sobre aqueles que entendem que quebra-se uma maldição com atitude. A maldição é quebrada não somente com oração, mas é com atitude. É eu entender que eu preciso ser fiel, é eu entender que o caráter de Deus é um caráter perfeito. E esse caráter é perfeito ao ponto de que quando eu sou fiel, Ele me guarda, Ele me livra, Ele é o anjo libertador. Ontem nós estávamos aqui com os meninos da mocidade, o seminarista Juninho trouxe uma palavra muito boa, nos lembrando a respeito do Salmo de número 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes. E aí eu penso então, o salmista diz: de onde me virá o socorro? E ele entende que o socorro dele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o nosso Deus. E o que nós precisamos ser é unicamente fiéis a Ele. Depositarmos os nossos dízimos com atitude de fidelidade, sabendo que quando eu sou fiel eu recebo bênção. E aí o texto tem uma ilustração maravilhosa. O versículo 10 diz essa ilustração e o versículo de número 12 também. Qual é a ilustração? É a ilustração de um dilúvio. Deus ele usa essa ilustração para nós aqui através de Malaquias. Ele diz que Ele vai abrir as janelas do céu, derramar bênçãos sem medidas. É como se fosse realmente lá no dilúvio de Noé, quando lá Deus resolveu abrir as comportas do céu, caiu uma tempestade que era juízo, era água, inundou a terra. Agora Deus está dizendo aqui: se você for fiel, eu também vou abrir as comportas do céu. Mas é para derramar bênção sobre a sua vida, é para derramar bênção sobre a sua família. Seja fiel, e o Senhor também será fiel. Nós precisamos tomar vários cuidados aqui. Talvez com relação à teologia da prosperidade, que vai limitar as bênçãos de Deus ao dinheiro, ou até a teologia da miséria, que vai falar que nós não precisamos de dinheiro. O texto não está falando disso. O texto está falando que quando eu sou fiel ao Senhor, eu recebo dele a sua bênção, porque o caráter de Deus é perfeito, e esse caráter é a causa da nossa segurança. É assim que eu quero então concluir essa mensagem, meu irmão, dizendo a você que o caráter de Deus é um caráter perfeito, não somente por causa da sua imutabilidade absoluta, não somente por causa do profundo desejo dele pela nossa restauração, não somente por causa da exigência dele na fidelidade aos dízimos, ou não só também porque Ele é a causa da nossa segurança, mas o caráter de Deus é perfeito, porque esse caráter é a motivação para que eu e você sejamos fiéis ao Senhor, e tenhamos então uma firmeza moral incontestável. Nós iniciamos essa mensagem falando de caráter, e nós falamos que o caráter de Deus é perfeito, mas como será que está o nosso caráter diante do caráter de Deus? É claro que eu e você vamos falhar, é claro que nós teremos dificuldades, mas é por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus é para cada um de nós a motivação para nós tentarmos sermos santos, homens e mulheres de um caráter perfeito, porque foi Deus quem através de Jesus nos transformou à imagem do Rei da Glória, nos transformou à imagem e semelhança do Senhor. Por isso então eu quero deixar uma única aplicação para você nessa mensagem, somente essa. O que Deus espera de nós como igreja
é que nós possamos ser fiéis a Ele com todo o nosso coração. Que você seja fiel ao Senhor com todo o seu coração. Mas não só com todo o seu coração. Que você seja fiel ao Senhor com o seu bolso. Difícil. Uma lição para mim e para a sua vida. A lição de que a volta genuína para Deus toca o coração. Mas a volta genuína para Deus também é uma volta econômica. Converte o coração e converte as finanças. Reconciliação. Uma reconciliação verdadeira que passa pelo coração e pela disposição de ser fiel ao Senhor com a vida financeira. É o que nós então aprendemos. É o que Deus exige de nós. Que Deus nos ajude a sermos fiéis ao seu caráter, com base no caráter do seu Filho nas nossas vidas. Que Deus nos ajude a ser uma igreja fiel, que se volta para Deus, que se reconcilia com Deus. Quero então concluir deixando aqui um breve testemunho. E hoje nós temos pelo menos 3 membros da mesa administrativa aqui que são testemunhos deste testemunho. Com a graça de Deus, nossa igreja tem prosperado. Com a graça de Deus, nós temos homens e mulheres que têm se conscientizado dessa importância. Mas se você tem recebido essa mensagem, e ao receber essa mensagem, às vezes tem pensado, não, eu já estou fazendo minha parte, não, eu já estou fazendo isso, não, eu acho que a nossa igreja não precisa aprender mais sobre isso. Por favor, trabalhe o seu coração. Por favor, pense, para que nós sejamos uma igreja efetiva, verdadeira, sustentável. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos buscar e partilhar disso. Fidelidade com todo o nosso coração. Volte-se para Deus. Reconcilie-se com Deus. Tanto na sua vida espiritual quanto na sua vida financeira. Que Deus nos abençoe.